Borussia Dortmund e Hamburgo protagonizaram um verdadeiro jogaço pela 27ª rodada da Bundesliga. Essa partida que aconteceu dentro do Signal Iduna Park teve virada, dois tempos completamente distintos e muita intensidade e um futebol interessante para quem acompanha esse esporte tão querido. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Daniel e sejam todos muito bem-vindos a Space BVB e a gente vai comentar essa partida agora. Bom, o Niko Kovac escolheu a mesma escalação para o Borussia Dortmund que foi na última rodada, né, a vitória por 2-0 contra o Augsburg nesse mesmo estádio, que foi Gregor Kobel no gol, a defesa com Luca Reggiani, Waldemar Anton, Nick Schlotterbeck, o trio de zagueiros, né? Os alas foram Svensson e Ryerson, e ali no meio campo, em match a Jobe Bellingham, dá para colocar o Sabitzer aí como um meio campo, só que ele jogou um pouquinho mais à frente, né? E lá na frente a dupla de ataque sendo Maximilian Bayer e Carinha DM. E a gente viu nos primeiros minutos da partida que o Kovac tentou basicamente emular o que ele tinha feito na rodada anterior, que era deixar o time mais à frente, né, no campo, obviamente, por estar jogando em casa, posicionar os seus jogadores à frente, deixar o Jobe Bellingham à frente dos três zagueiros e soltar o Imet ali um pouco mais pela esquerda e espetar o Sabitzer ali mais à frente, caindo pela direita, para associar ali com o Ryerson ou com o atacante que caia por ali. E nos primeiros minutos a partida estava se desenvolvendo de uma forma meio modorrenta, vamos colocar assim. O Hamburgo não veio para propor jogo, né? Tentou ali hora ou outra colocar seus jogadores mais à frente, porém não ameaçava tanto assim o gol do Kobel. O Borussia Dortmund tentou, obviamente, como eu falei, colocar seus jogadores mais à frente, tentar o jogo, e até ali meados de entre 15 e 18 minutos, a partida estava com pouquíssimas chances, um jogo muito físico, sem grande inspiração de nenhum dos dois lados. E aí, nesses meados desses minutos que eu falei, o Maximilian Bayer teve uma chance muito clara, uma jogada que foi de pressão do Borussia na saída de bola. O próprio Maximilian Bayer impede o adversário de sair jogando, consegue interceptar ali uma tentativa de passe. A bola sobra ali para ele tentar em velocidade, ele dribla o defensor, chega na frente do goleiro, infelizmente finaliza entre aspas em cima do goleiro, né? Mas foi uma grande defesa do Reuter Fernandes, fala Fernandes, né, o nome do goleiro, que fez uma grande partida, inclusive. E após esse lance de ataque, não sei o que aconteceu com os jogadores, mas o Borussia Dortmund apagou. Coletivamente, a partida estava sendo ali modorrenta, mas era uma equipe minimamente organizada, o que a gente já vinha vendo em outras partidas, né? Uma equipe que tenta jogadas pelo lado direito, em bola parada, sempre muito perigosa, né? Então não estava muito fora do padrão. Não era um bom jogo, mas também não era uma partida de desorganização. Porém, a partir desse momento aí da finalização do Bayern, aconteceu algo no Borussia Dortmund que, na sequência, vieram uma sucessão de erros individuais, principalmente erros na saída de bola. Isso aconteceu duas vezes com o Luca Reggiani, que fez um péssimo jogo. Ele começou bem os primeiros minutos, firme na partida, tentando algumas jogadas de ataque. Infelizmente não encaixou nenhuma, mas as ideias eram boas, estava firme, concentrado, mostrando muita confiança. E essa confiança matou a partida dele para mim, porque ele fez um gol na rodada passada e eu tive a impressão que ele entrou nesse jogo com excesso de confiança. Tanto que ele, em meados indo para a reta final ali do primeiro tempo, ele entra em colapso com esses erros que ele cometeu. Ele cometeu um ali no meio do primeiro tempo que não resultou em gol, resultou em uma oportunidade ali que o jogador acabou cochilando e não conseguiu aproveitar a jogada. E no segundo, infelizmente, aconteceu o gol. Porém, antes desse gol com o erro do Reggiani, teve o primeiro gol do Hamburgo na partida, que foi com o... Deixa eu olhar aqui quem foi que marcou. Foi o Lokonga, né? O Lokonga marcou o primeiro gol da partida. Não, foi o Otelli. Foi o Otelli que marcou o primeiro gol do Hamburgo no jogo. Uma jogada completamente controlada pelo Svensson. Um lançamento do Hamburgo do seu próprio campo. O jogador dá uma casquinha, ela sobra para o Svensson. Ele tenta dominar ali de cabeça, meio que ajeitando para o lado do campo. O jogador vem, tromba com ele. Para mim não foi falta. Os jogadores do Borussia reclamaram bastante, mas para mim não foi falta. Uma jogada normal ali. O Svensson cai mole ali no campo. O jogador recupera a bola e cruza para dentro e gol do Hamburgo. Uma jogada que o Reggiani, infelizmente, também demorou para chegar ali
para tentar fazer o corte. 1-0 para o Hamburgo, e a partir desse momento o Hamburgo veio com muito mais fome, né? Já que o Borussia Dortmund sentiu muito baque e mostrou para mim em muitos momentos uma certa displicência. Posso estar enganado, porque falar que os jogadores estão sendo displicentes é muito subjetivo, né? Porque você não consegue, você não é o jogador para saber se ele está ali desconcentrado ou não. Mas a minha impressão foi de displicência mesmo. Muitos erros individuais, né? O Anton teve um momento ali meio desconexo, e principalmente o Reggiani. O Reggiani já tinha cometido um erro que não resultou em gol, e logo ali na sequência, já no minuto... O primeiro gol foi no minuto 19. E mais à frente, depois de uma sucessão de erros, o time não conseguindo criar nada, o Borussia Dortmund no primeiro tempo foi uma equipe que, com bola no pé, não fez absolutamente nada. Teve um lance, fora a roubada de bola do Bayern e os lances de escanteios, que o Borussia conseguiu uma jogada, que foi ali uma trama que parou lá no lado direito, um lançamento para o Marcel Sabitzer dentro da área, ele ajeita de cabeça e o Bayern finaliza para fora, uma boa oportunidade que o Bayern desperdiçou. Mais uma, né, que foram algumas ao longo dessa partida. Fora isso, o Borussia não criou nada, então a partida foi passando, os erros individuais foram aumentando, principalmente ali com o italiano, que sentiu muito o primeiro erro, e ali no minuto 38, aí sim, o gol do Lokonga. Foi uma jogada em que o Reggiani domina a bola, uma bola completamente dominada. Eu tive a impressão ali que ele tentou... Sabe aquele domínio meio, em teoria, errado? A bola fica um pouquinho adiantada. Ele esperou o jogador do Hamburgo vir para ele tentar fazer o corte. Só que no que ele tentou cortar ali para driblar o atacante veio, roubou a bola dele com uma enorme facilidade. Ele ficou vendido no lance, e aí surge uma jogada de ataque, a defesa do Borussia completamente desprotegida. Porém, no primeiro momento, em teoria, parecia que o Borussia tinha conseguido neutralizar o lance. O Jobe consegue ali pegar a bola, aciona um Imettia na entrada ali da área, e o Imettia domina a bola de costas, demora a tomar a decisão, roubam a carteira dele, tocam ali para o lado esquerdo, e o Lokonga agora, dessa vez, marca o segundo gol. Para mim teve uma decisão ruim do Kobel também no lance, já que o jogador estava de frente para ele e ele tentou adivinhar onde ele ia finalizar. Antes do Lokonga chutar, o Kobel caiu para o lado esquerdo. Eu não acho que seja a melhor decisão nesses momentos, é melhor esperar. Talvez se ele tivesse esperado, ele conseguisse fazer coisa melhor no lance. A bola foi muito alta, talvez fora do raio de alcance dele, mas acho que ele poderia ter esperado, mas mesmo assim não foi uma falha do Kobel. Só acho que ele tomou a decisão errada ali de momento. E com esse 2-0, cara, o Borussia Dortmund se esfarelou. O Reggiani, principalmente, ele sentiu muito. Você via ali que ele pegava a bola depois dessa falha, que aí sim resultou em gol. Ele claramente muito nervoso, errou passe, domínio mal sucedido. Então o Kovac sacou ele no intervalo, para mim, de forma acertada. Foi um primeiro tempo muito ruim do Borussia Dortmund, e não só pelo resultado, mas sim a postura dos jogadores, pouca movimentação. Ali teve um movimento interessante ao longo da partida, que foi a troca de posição do Imettia com o Svensson. O Svensson em alguns momentos caiu por dentro, e o Imettia foi bem aberto pelo lado esquerdo. Não deu certo, o Svensson não viveu uma boa partida, tanto que ele também foi substituído no segundo tempo, não no intervalo, mas no segundo tempo. O primeiro tempo foi muito fraco. O resultado foi merecido para o Hamburgo, que poderia ter feito mais. Inclusive, o Kobel fez boas defesas, teve lance ali que principalmente o primeiro erro do Reggiani, que foi um contra-ataque muito claro ali, poderia ter feito coisa melhor. Na verdade não, acho que foi um outro momento, esse que eu tô falando, de um contra-ataque que o jogador dormiu no ponto e o Imettia fez uma grande roubada de bola ali na recomposição. Então o Hamburgo poderia ter saído com uma vantagem ainda maior, mas fica aí a tristeza pela postura dos jogadores mesmo, bem displicente. É algo que eu já vinha com uma certa preocupação, porque o Borussia não disputa nada atualmente, joga para se manter ali na segunda colocação, está com uma vantagem muito grande em relação ao terceiro colocado. Deixa eu olhar a tabela da Bundesliga aqui rapidinho. Se eu não me engano, são 11 pontos pro terceiro colocado. Sim, são 11 pontos para o Leipzig, que nesse momento é o terceiro colocado com 50. O Borussia está com 61. É uma vantagem muito grande. Para a Champions League, eu acho que realmente o Borussia não vai ficar de fora. É muito improvável. Então,
Isso, querendo ou não, passa para os atletas, mas de qualquer forma, é uma equipe do tamanho do Borussia Dortmund, os jogadores têm que jogar mais concentrados, ainda mais quando você pega o Hamburgo, que é uma equipe que está lá na metade da tabela, olha mais para baixo do que para a parte de alta da competição, então tem que fazer coisa melhor, né? E a gente viu no segundo tempo que essa equipe é capaz de fazer muito melhor do que isso. Para a volta do intervalo, o Kovac sacou o Reggiani, de forma natural, né? Colocou o Rami Benzebaini e com isso puxou o Nico Schlotterbeck para fazer ali a cobertura pelo centro do trio de zaga e o Valdemar Anton para o lado direito. Isso deu muito certo. E a outra alteração foi a entrada do Serhou Guirassy na vaga do Karim Adeyemi. O Karim Adeyemi fez um primeiro tempo apagadíssimo. Ele, o Raisson participou bem de alguns lances, porém foi apagado na maior parte. O Sabitzer também pouco notado. Teve um bom lance, né, que eu falei, ó, no passe dele de cabeça ajeitada para o Bayern, mas fora isso, muito apagado também. E no primeiro tempo, se você foi apagado, você foi bem. Para mim, o melhor jogador do Borussia Dortmund na primeira etapa foi o Jobe Bellingham. Ele conseguiu boas roubadas de bola, estava acertando bem os passes ali. Né? Então, para mim, foi o melhor jogador da primeira etapa, mas os jogadores que foram apagados também se salvaram. Menos o ADM, né? O ADM realmente ele pareceu pouquíssimo. O Bayern parecia ser um jogador que estava jogando basicamente sozinho no ataque. O ADM participou muito pouco do jogo e foi sacado no intervalo, até porque ele tomou um cartão amarelo ali na saída para o vestiário, né? Bem idiota, inclusive. Colocou o Guirassy e no segundo tempo o Borussia Dortmund veio com outra cara. Outra cara. A posição dos jogadores, a distribuição deles foi muito parecida com a primeira etapa, né? Continuou com o Imet caindo mais pelo lado esquerdo, o Sabitzer mais ali pela direita, com um pouco mais de alternância, né, entre esses jogadores, mais mobilidade, e faltou muito disso do Borussia na primeira etapa, e sobrou na segunda. A equipe empurrou o Hamburgo para o seu próprio campo e não deixou o Hamburgo respirar. Tanto que, se você pegar as estatísticas, o Hamburgo não finalizou a gol no segundo tempo. A gente não viu a cor do uniforme do Kobel na segunda etapa pelo tamanho do domínio da equipe do Borussia, que colocou seus jogadores no campo de ataque e com muito mais intensidade, com uma rotação muito maior, uma mobilidade muito maior dos seus jogadores. Então, empurrou o adversário para o seu próprio campo e aí começou a empilhar jogadas de perigo. Não estou falando só de finalizações, mas sim de jogadas em que fica muito perto de finalizar. Né? Foi aumentando o ritmo, querendo ou não, com um pouquinho de nervosismo por estar perdendo por 2-0, né? Mas perdendo por 2-0 em casa. Mas foi aumentando o volume e esse volume ficou ainda maior quando o Kovac fez a segunda parada para substituição, né? Fora as do intervalo, que foi a entrada do Fábio Silva e do Carney Chukwuemeka. O Chukwuemeka entrou na vaga do Sabitzer. Deixa eu ver o momento dessas substituições. Foi no minuto 58. Né? O Borussia já estava com um volume de jogo bom, porém ainda não estava no seu ápice, que a gente vai ver a partir dessas substituições. O Chukwuemeka entrou no lugar do Sabitzer e o Fábio Silva entrou no lugar do Svensson. Com essa alteração, o Maximilian Bayer foi para a ala esquerda e o Fábio Silva entrou ali no ataque ao lado do Guirassy. E a partir dessa substituição, cara, o que já era um volume muito grande ficou ainda maior. Aí o Borussia conseguiu ter as suas melhores oportunidades com essas substituições. O Fábio Silva entrou muito bem, dando a movimentação que a gente já está acostumado quando ele entra nas partidas. O Chukwuemeka entrou e deu mais controle de bola, participou bem dos jogos. É uma pena que o Chukwuemeka parece que ele não treina, né? Porque ele não recebe a oportunidade de titular de jeito nenhum. Ele é um jogador que sofre daquilo que muitos atletas sofrem, né? Sofrem entre aspas, que é ficar muito apagado em muitos momentos das partidas. Você vê muita qualidade nele, é um jogador que tem um controle de bola muito bom, um drible curto muito interessante, ele se posiciona bem, porém em muitos momentos ele fica completamente apagado e talvez por isso ele não seja titular dessa equipe, já que o Sabitzer tem tantas oportunidades. O Sabitzer já é um jogador mais velho, ele também é um jogador que oscila bastante, não tem tanto ritmo assim, questão de intensidade. O Chukwuemeka seria um jogador interessante para essa posição que o Sabitzer está ocupando atualmente, porém ele é muito irregular, ele sofre com alguns problemas físicos também, então talvez tem justificativa para ele não receber tantos minutos, mas você vê qualidade ali e ele entrou bem. E a partir dessas substituições o Borussia foi aumentando o volume e aí conseguiu concatenar suas melhores chances na partida. E o primeiro gol do Borussia saiu numa cobrança de pênalti. Vale destacar, né, no primeiro tempo o Felix Imet perdeu um pênalti, eu esqueci de falar sobre isso. Realmente muito mal
no primeiro tempo ali, o Imete, que falhou no lance do segundo gol e ainda perdeu uma penalidade. O Borussia que teve 2 pênaltis marcados no primeiro tempo. Um que foi validado, né, o Imete cobrou e perdeu, e o outro que o VAR ali anulou por impedimento. E também no segundo tempo teve mais pênaltis. O primeiro sofrido pelo Maximilian Bayer, que já tinha sofrido o pênalti na primeira etapa, sofreu no segundo tempo novamente, só que dessa vez não foi o Metia para a bola, foi o cobrador de pênaltis da equipe, que é o Rami Benzebaini, e ele tem um aproveitamento de 100%, não perdeu. O Borussia foi lá e diminuiu. Poucos minutos depois, eu diria que no lance seguinte, quase, desse gol que diminuiu a vantagem do Hamburgo, o Fábio Silva teve uma excelente oportunidade de finalização, finalizou e o goleiro fez uma grande defesa. E logo após essa oportunidade, o Borussia Dortmund foi lá e empatou o jogo. Cruzamento do Julian Ryerson ali pelo lado direito, o Guirassy cabeceia primeiro, o goleiro pega e no rebote ele finaliza, o goleiro quase pega, ela bate no zagueiro, mas entra, o Borussia Dortmund foi lá e empatou o jogo. A partir desse momento, a gente vendo a atuação do Borussia desenrolar da segunda etapa, era questão de tempo para o Borussia Dortmund virar o jogo. Só um desastre faria com que essa equipe não saísse, não virasse esse marcador. E foi o que aconteceu. O primeiro gol do Borussia foi no minuto 73, o segundo no minuto 78 e o terceiro no minuto 84. Esse terceiro também de pênalti, então o Hamburgo fez 4 pênaltis no jogo. 3 realmente marcados e um que o Imete estava impedido no lance que ele sofreu a penalidade. Esse último pênalti não foi o Bayer que sofreu, foi uma finalização, se eu não me engano, do Jobe Bellingham, que bate na mão do adversário. Pênalti muito bem marcado, assim como todos os outros. Foi novamente Rami Benzebaini para a bola, deslocou bem o goleiro de novo, foi lá, marcou o gol da virada. E a partir desse momento, o Borussia Dortmund resolveu administrar mais o resultado e não ir com a intensidade absurda que estava até antes de virar o marcador, o que é natural. O Hamburgo colocou mais jogadores ali na frente, mas não conseguiu criar nenhuma oportunidade. Só colocou jogadores no ataque, mas não deu certo. O Borussia recuperava a bola, partia para o campo de ataque e segurava ela, seja ali na bandeira de escanteio, tentava uma jogada, um arremesso lateral, tentava prender a bola ali na lateral do campo, e isso funcionou. O Borussia conseguiu cozinhar bem os minutos finais ali da partida, se eu não me engano foi depois do gol no minuto 34, o juiz deu 5 de acréscimos, então vamos colocar aí que foram 10, 11 minutos de lenga-lenga para segurar esse resultado, e foi uma excelente vitória que para título não vai fazer diferença nenhuma, mas que mantém a equipe realmente ainda muito tranquila nessa segunda colocação da Bundesliga. Vamos olhar aqui as estatísticas do jogo. Cadê estatísticas? No geral, foi o Borussia com 68% de posse de bola contra 32% do adversário, criou ali 10 chances claras no jogo, isso é um número impressionante, finalizou 24 bolas contra 4 do Hamburgo, e isso mostra a superioridade do Borussia no segundo tempo, porque na primeira etapa foram 9 finalizações contra 4 do Hamburgo, 4 chances criadas contra grandes chances criadas contra 3, então foi um pouquinho mais equilibrado, e no segundo tempo foi um massacre. 74% de posse de bola, 6 grandes chances criadas, 15 finalizações contra 0. E esse segundo tempo me deixou com um questionamento. Por que o Borussia não imprime essa intensidade, esse ritmo de jogo desde o primeiro minuto do jogo? Por quê? Já que é uma equipe que consegue fazer isso. Eu lembro que aconteceu essa situação parecida no jogo contra o Bayern, lá na Allianz Arena. O Borussia fez no primeiro tempo horroroso, não viu a cor da bola, e no segundo tempo conseguiu ser superior a uma equipe que talvez seja a melhor equipe do futebol europeu nessa temporada. Por que não fazer isso desde o primeiro minuto? Você sai perdendo por 2-0 e aí sim acorda na partida. Eu acho realmente que não é uma estratégia muito interessante. Não sei até que ponto isso é Niko Kovac, comissão técnica, ou se é realmente de postura dos jogadores, o mental dos atletas, já que se você começa a partida com esse ritmo, você naturalmente vai conseguir construir um resultado de forma mais precoce, conseguir administrar o jogo de forma melhor. Isso seria, em teoria, mais tranquilo, mas não. O Borussia geralmente entra no jogo de uma forma mais pé no chão, aí quando a corda está no pescoço, eles acordam e
tempos como esse, né? Foi realmente muito absurdo, cara. Talvez seja o momento de maior dominância na equipe contra um adversário na temporada. Teve alguns momentos ali. Alguns momentos não, né? Teve a partida contra o Mainz, que teve muito volume durante os 90 minutos. Teve o segundo tempo. Teve o primeiro tempo, né, contra o Wolfsburg, que foi muito bom também em questão de domínio. Mas, cara, realmente foi surreal. O Hamburgo não atacou no segundo tempo. É uma equipe mais limitada, mas que mesmo assim faz uma boa campanha, é um time organizado. É algo a se louvar dessa partida. Mas, né, dá para fazer isso desde o começo para não precisar passar tanto aperto igual passou. Né? Um resultado importante, o mental da equipe sai acima, né, do que entrou nesse jogo. Para fins de tabela não faz muita diferença, agora são 11 pontos para o segundo colocado, como eu já tinha falado anteriormente. Deixa eu ver a diferença para a primeira equipe fora do G4, né? Que também tem 50 pontos. Tá uma briga boa aqui na tabela da Bundesliga. O Leipzig, o Stuttgart e o Hoffenheim, que é o quinto, os três têm 50 pontos. Então tá o Borussia e o Bayern muito descolados. Isso mostra também a grande campanha dessa equipe na Bundesliga. É uma pena que o Bayern, cara, é um colosso de time. Faz uma temporada realmente absurda e merece realmente estar na primeira colocação e merece estar com essa vantagem que tem atualmente para o segundo colocado. Mas por que tinha que ser nessa temporada, né, o Company? Faz isso depois, né? Porque a gente já viu em temporadas anteriores o Bayern dando uma rateada, não tendo um desempenho tão bom assim, só que o Borussia Dortmund não estava bem nessas temporadas. E quando a equipe cresce assim, cresce em resultados na Bundesliga, o Bayern vai lá e aumenta o sarrafo lá no alto. Então realmente é muito difícil competir, mas o segundo lugar está muito bem encaminhado e eu acho que é um passo importante para a equipe para as próximas temporadas. Conseguiu renovar com o Imetia, está em conversa para renovar com o Nick Schlotterbeck, então talvez o cenário para o Borussia Dortmund no futuro seja positivo. Vamos ver, né? Essa campanha aí realmente é mais uma afirmação de que o Borussia Dortmund está ali voltando a ser essa segunda potência do futebol alemão, que nas últimas temporadas não vinha acontecendo. Agora eu quero saber a sua opinião em relação à partida, se você concorda comigo nos pontos que foram abordados nesse vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, ativa esse sino, apoia a comunidade do Borussia Dortmund aqui no Brasil. Muito obrigado pela sua companhia até aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Falou!